Então fala você conectado aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e habilite o sino das notificações. Esse vídeo aqui, galera, é um oferecimento da PagBet, parceira aqui do canal. Olha, aqui no primeiro link fixado, aqui no primeiro comentário fixado, né? Tem um link com cupom promocional aqui do canal. Se inscreve na PagBet utilizando esse link aqui. Na PagBet você ganha dinheiro de verdade. Vai lá, se inscreve, faça seu cadastro e tudo mais. E com apenas R$1 você já consegue fazer a sua primeira aposta na PagBet. Vai lá, PagBet, parceira do canal Vasco Connection. Acertou, tá pago, tá certo? Bom, gente, qual o melhor Vasco para encarar essa equipe do São Paulo, que vem aí com 4 desfalques? Entre esses desfalques estão Beraldo, Rafinha, Calleri e tudo mais. Sem Arboleda também, 4. Ou seja, zaga reserva, lateral reserva e um atacante reserva. Qual o melhor Vasco para encarar esse time do São Paulo? Eu, Eduardo, analisando aqui o jogo do São Paulo, é um time que gosta de propor o jogo, é assim que trabalha o Dorival Júnior, propondo o jogo e tudo mais, mas não o São Paulo não me assusta tanto, eu não sei, assim, é uma equipe difícil, é uma equipe muito organizada, tem o Lucas Moura no ataque, existe ainda dúvida, né, se o São Paulo vem com o time titular ou não, mas vamos lá, tem o Lucas Moura no ataque, independente do Calleri, tem, vamos lá, o Alisson no meio campo, que passou pelo Vasco. Lá atrás o Alisson teve uma passagem pelo Vasco. O mesmo Dorival Júnior não quis aproveitar o Alisson no Vasco, então na época. E assim, o Vasco hoje, quando você para analisar o time do Vasco, o Vasco tem alguns desfalques também. O Maicon entra no lugar do... Porque assim, é um jogador que entra. A certeza que eu tenho Maicon entra no lugar do Medel na zaga do Vasco. No lado direito, a questão envolvendo o Puma Rodrigues. Esse rapaz, ele vai muito bem no ataque. Sabe, eu vi a torcida está meio dividida, né, na opinião, falando sobre o Puma, né? É o Paulo Henrique. Na minha opinião, hoje, Gabriel Dias, tá? Mas vamos lá. Vou dar aqui o meu Vasco se o Gabriel Dias estiver bem. E vou explicar por quê. O Vasco jogando com esse time aqui, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você discordar, zero problema. Comenta aqui embaixo. Ó, esse Vasco aqui seria o ideal, na minha opinião. Léo Jardim no gol, sabe? Gabriel Dias, se estiver bem. Gabriel Dias na lateral direita. A zaga com Maicon e Léo. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. Meio campo, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, junto com o Marlon Gomes. Vou explicar por que o Marlon Gomes. Já que o Rossi está de fora, Gabriel Peck também joga bem, tá? Não é nenhum demérito aqui, o Gabriel Peck vai bem, e o Verratti no ataque. Por que o Marlon Gomes e não o Payet? Olha só, gente. Na estreia do Payet pelo Vasco, naquele jogo contra o Bahia, o Payet, ele sai ali meio que na frente do gol, mas de lado, e ele rola para trás. Não sei se vocês lembram, um lance para o Jair, que de frente para o gol, chutou a bola para fora, né? Poderia ter feito o gol ali da vitória naquele jogo importante contra a equipe do Bahia. Não deu certo, o Jair não fez aquele gol, mas depois ele fez o gol da vitória contra o América Mineiro, enfim, ficou ali num 0-0, né? O Payet, ele entrando no segundo tempo, o Payet é um grande jogador, é craque, está sim em forma, e eu acho que ele pode ser mais importante no segundo tempo, por quê? O Vasco é um time rápido, né? Principalmente aqui com o Paulinho, com o Marlon, com o Peck, o Verratti, que incomoda o tempo inteiro. Então você pega a equipe adversária cansada, entre aspas, porque o Vasco corre bastante, e aí tem a questão tática também do técnico Ramon Dias, que coloca os jogadores em cima o tempo inteiro, explorando a ultrapassagem do Lucas Piton, que vai no fundo, faz o cruzamento o tempo inteiro. Aí o Vasco pode explorar uma zaga mais baixa do time de São Paulo, já que o Arboleda não joga, já que o Rafinha também está fora do jogo e tudo mais. Aí você ganha, né, na parte assim, você cansa o adversário e aí você coloca a qualidade em campo, qualidade do Payet em campo no segundo tempo.
né? Um jogador que sabe das coisas, um jogador que é craque de bola, assim, um jogador para construir jogadas nesse meio campo do Vasco, junto com o Gabriel Peck. O Vasco tem outras opções ainda no banco de reservas, teremos novidades. Um exemplo, Capasso pode ser novidade no banco de reservas ou entre os relacionados, pelo menos. Se for relacionado é para o banco, né? Enfim, sei que o Vasco é um jogo realmente muito importante para o Vasco. Esse e contra o Fortaleza são dois jogos assim, são duas decisões de Copa do Mundo para a gente, para o Vasco. Eu acho que se o Vasco fizer certinho, dá para vencer sim. Tá? Dá para vencer, dá para ganhar moral, sai da zona de rebaixamento com uma vitória simples para cima do São Paulo. Isso que é o mais importante nesse momento. E, gente, o Vasco está no caminho certo. E aí é aquela questão tática do técnico Ramon Dias. Tá certo? Então, eu faço coro com esse time aqui. Se você discorda, comente aqui embaixo. Um assunto aqui importante é a situação envolvendo o Maracanã. Gostei muito da atitude do Vasco. Entrando nesse assunto, gostei muito. Por quê? O Vasco solicitou o jogo, mandou ofício direto para o governo. Não passou por consórcio, não passou... Até porque eles não terão mais contrato, tá, com o governo do estado. Né? Esse contrato provisório, isso tudo vai acabar na data desses dois jogos, Vasco e Botafogo e Vasco e Corinthians no Maracanã. Né? Então, assim, o Vasco fez correto. Como é que o governo libera show do Paul McCartney, né, no final do ano? Como é que o governo libera show da Ivete Sangalo no final do ano? Não libera o Vasco para jogar no Maracanã. Não faz sentido. Não faz sentido. Então o Vasco meio que colocou o governo do estado do Rio de Janeiro na parede. Né? Colocou o governo do estado do Rio de Janeiro na parede. Ó, por que eu não posso jogar? O Maracanã foi feito para futebol, não para shows. Né? Então, assim, é uma situação que chamou atenção. E aí, eu faço cor aqui, gente, e a gente tem que brigar sim. Tem que brigar sim. O Maracanã dá de renda para Flamengo, para Fluminense, assim, rendas milionárias. Cada jogo do Flamengo, do Flamengo principalmente, que cada jogo é 9 milhões, 7 milhões. Se jogar 4 vezes no Maracanã, você bota uma renda aí de mais de 30 milhões. É evidente que os caras vão nadar no dinheiro, pô. É evidente. E não é só por isso, não. O Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. O Vasco tem o interesse em administrar o Maracanã. Então o Vasco tem que estar no bolo sim, gente. E a gente tem que bater nessa tecla. A gente precisa ficar o tempo inteiro ligado na situação. Chega de prejuízo contra o nosso Vasco. Vamos formar uma corrente de união, assim como foi no caso do São Januário, e formar essa corrente de união com relação ao estádio do Maracanã também, que pertence à população carioca. Não vou cansar de dizer isso aqui, não. Não canso. Pertence ao nosso povo. Eu pago o imposto do Maracanã. A população do Rio paga os impostos do Maracanã. Existe verba para manutenção do Maracanã. O Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã não é do Fluminense. E isso é muito sério. Sabe? Então, assim, isso entristece, que eu não torço contra. Ah, Eduardo, então você é Vasco, o Flamengo não tem que ter o estádio. Não, pelo contrário. Tomara que o Flamengo faça mesmo, construa mesmo o seu estádio. Tomara que o Fluminense construa mesmo o seu estádio. Assim como é em São Paulo. Os times mandando jogos em casa, fora de casa. E aí, de repente, os clássicos do Maracanã. Sabe? Eu torço por isso. Mas, infelizmente, é treta o tempo inteiro. É treta o tempo inteiro. Sabe? Então, com isso eu não compactuo, não gosto dessa briga. Eu acho que os clubes, principalmente os grandes, poderiam sentar, conversar, fazer uma reunião séria. Se o Vasco tem interesse, o Vasco tem direito de participar também da administração do Maracanã e mandar seus jogos lá também. E além da torcida do Vasco, que vai em maior público, o Vasco tem direito de faturar com o Maracanã também. E isso é muito sério. Tá? Se você concorda comigo, se inscreve aqui embaixo. É isso, daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem vídeo. Vai se inscrevendo, pega o link do vídeo aqui, manda pra geral e tamo junto, gente. É isso. Maracanã para todos. Saudações vascaínas.